viemos com um tema muito importante. Vamos falar sobre objetivos, metas, clareza e como conseguir conquistar os seus objetivos. Vamos lá? Bom, de início já vamos começar aqui perguntando o que é metas. Alguém me responde? Então, meta, como que eu vejo meta, né? Particularmente falando. Meta eu vejo como uma fração do meu objetivo. Então, é o meu objetivo final e eu fraciono ele todo dia, né? Todo dia eu tenho uma meta. Fica mais fácil eu conquistar meu objetivo, né? Como se fossem parcelas, né? Uma Tipo assim, parcela. igual esse que a gente tava dando, né? Eu quero comprar um microfone. O que eu tenho hoje, o que eu preciso para ter ele? Aí eu vou estabelecer metas. Olha, eu vou precisar de tantos reais, eu vou ter que ir em tal loja, esse valor vai ser mais em conta e tal dia eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, metas é a clareza do seu objetivo. Isso é legal. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou. Eu quero mostrar uma coisa, né? Eu pego ali no meu dia, como eu falo, eu registro tudo que eu vou fazer no meu dia, com hora para eu fazer. Isso é uma meta. Então, a cada momento do meu dia eu tenho um horário específico para fazer determinada tarefa. Já fica programado. Já fico programado, porque assim eu me mantenho, né, mais focado no que eu quero e todo dia eu tenho essa constância. Sem contar que rotina, com o decorrer do tempo, torna uma coisa gostosa e você vê que no final do seu dia foi um dia produtivo, com clareza, não fica bagunçado, fica meio perdido. Já aconteceu mesmo da minha pessoa ficar perdida, aí agora o que eu faço? Tendo para fazer. Quando você tem metas e clareza, você consegue fazer um dia produtivo, ter o seu descanso. Quais são as coisas que vocês acham que poderiam atrapalhar as pessoas a conseguir conquistar as metas dela? Ixi, é muita coisa. É muito, porque hoje todo mundo tem muita informação na palma da mão, né? E todo mundo quer fazer e quer ter todas as coisas ao mesmo tempo. Então já perde aquela questão do objetivo, né? As coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Então, o procrastinar, ficar ali pesquisando tanto ou vendo muitos vídeos, isso acaba atrapalhando. É um dos fatores, né? Atrapalhando nessa questão de cumprimento. Hoje em dia tem muita distração, né? Muita distração. Sim, tem vídeo, tem informação sendo jogada na nossa cara o tempo todo. Exatamente. E uma coisa que é de extrema importância no dia a dia do ser humano é você estar presente em qualquer momento da sua vida. E quando você está distraindo, você esquece daqui do seu mundo e fica no mundo digital ali e acaba se perdendo. Quando você vai ver, uma hora de academia é difícil demais, mas você passa 2, 3 horas quando você vê, cara, já é 10 horas da noite, eu tô aqui no celular, não fiz nada, meu Deus, tem que lavar uma roupa, não sei o que, aí já vi aquele tempo. É igual assim, toda vez que eu vou produzir conteúdo para minha página, então eu produzo conteúdo para a página de meme, né, que é a Sonia, e a da minha loja. Então conteúdo de universo, eu posto um monte de vídeo de universo, que esse eu tô começando no Kawaii. O que acontece? Se eu não tiver um foco do tipo, eu vou fazer isso por 1 minuto, eu tenho que fazer isso, eu acabo me distraindo, porque é tanto vídeo gostoso mesmo de ver, você vai parando, você vai vendo os memes. Um dia mesmo eu falei, eu vou produzir um conteúdo pra página, né, de meme. Aí eu comecei a caçar uns memes, né? Aí quando eu me assustei, já tinha passado uns 40 minutos, eu tava lá lendo e rindo de memes. Eu tinha esquecido do dobro. Eu só me caí a ficha assim porque o celular despertou. Eu falei, nossa, essa 40 minutos já eu não fiz nada. Essa questão de celular despertar também é interessante, porque, por exemplo, às vezes você fez ali, sei lá, bateu a sua meta de certa coisa, mas ainda ficou alguma coisa para depois. Aí você coloca o despertador tal, eu vou fazer isso, opa, já dá uma atenção no seu presente. A gente falando sobre a questão de o que pode atrapalhar em relação às metas, é colocar metas irreais também. Como assim? Você fala? Não, de forma irreal. Eu quero perder 10 quilos. Mas quando eu quero perder, por daqui 2 meses, 1 mês, eu quero perder 10 quilos. Então acaba sendo uma meta completamente irreal e a pessoa fica frustrada, para de fazer, não faz nem o mínimo no caso, e perde a oportunidade de conseguir conquistar o objetivo. Porque ela colocou uma meta de uma forma que não deveria ter colocado. Se fosse 2 quilos, 3 quilos por mês, até você chegar aos seus 10 quilos, que é o objetivo. Mas colocar 10 quilos a menos por mês, Eu conheci um cara aqui em 3 meses. Fica frustrado. Eu conheci um cara aqui em Itapari.
Ele, com 2 meses, ele saiu de 135 quilos para 105 quilos, em 2 meses. Só que, tipo assim, o cara mudou totalmente o estilo de vida. Tipo, ele Foi radical. Foi radical. E aí ele foi na autoestima e disse, você é doido, você tem que ter um troço aí. Por quê? Ele fez isso bruscamente, né? Então, pô, é possível, né? É uma meta muito arrojada. Mas você vai ter que entender que se você colocar uma meta muito forte, você vai ter que ser uma pessoa fora da curva. Exatamente. E ele é, hein? O cara é Pronto, diferente. eu vou pegar O que esse cara vai conversar? Não, uma hora a gente vai conversar com ele, eu vou conversar com ele, vou tentar trazer ele aqui no podcast. Não, mas pra trocar ele- ideia com ele. É interessante. Ele é muito, tipo, diferenciado. E assim, uma coisa que eu, além de me ajudar na questão das minhas metas, foi o que eu falei, do celular despertar lá, né? Eu coloco o horário. Então, nesse dia, o que aconteceu? Eu peguei, o celular despertou, eu falei, vixe, velho, e agora? Perdi o tempo aqui. Eu tive que fazer o quê? Eu parei o que eu tava fazendo, nem fiz, na verdade, fui fazer minha outra tarefa que eu tinha que fazer. E aí, no decorrer do dia, eu precisei arrumar tempo para eu poder Acabou o sono. né? O meu problema. Peraí. Vai falar. O meu problema com essa questão de colocar os horários para cada coisa é que quando eu perco um horário ou outro, eu fico frustrada já o dia inteiro. Aí eu já largo mão. Falta de ter aquele foco, né? Isso é ruim, por um lado é ruim, né? Aí o que acontece? Eu peguei, isso me traz muita sensação do tipo, se eu perdi o foco ali da minha meta, naquele horário, eu vou ter que me esforçar dobrado para tentar compensar aquilo. Então, é acreditado, né? Quem faz o serviço bem feito, tem que fazer de Olha, novo. duas vezes. É melhor você fazer. Entende? É melhor você focar mesmo, faz ele bem feito, depois você não precisa fazer de novo. E aí, depois disso, eu comecei a estar mais rígido comigo mesmo. Qual foi o melhor hábito que você adquiriu ou que você mudou que te fez alcançar suas metas? O que está fazendo? O principal é colocar limite. Entendeu? Hora e limite pra mim. Entendeu? Redes sociais, essas Tudo. coisas? Quando eu comecei nisso, eu comecei assim, eu vou sair, né? Eu tinha minha agenda, eu colocava as horas do dia, mas aí eu não tinha tanta coisa pra fazer. Na verdade eu tinha, mas eu não queria fazer, deixava a desejar. Eu colocava horário só nas coisas mais importantes. Comecei assim, o que era mais importante. Comecei, não, isso aqui eu vou fazer na parte da manhã, minha prioridade. Eu vou fazer na parte da manhã. A parte da tarde eu embolava e tudo mais. Aí depois eu comecei a parar e falei, cara, e se eu fazer isso no meu dia inteiro? E aí eu comecei a ver o meu rendimento. E, tipo assim, pra quem não tem ainda e quer começar, é bom ir fracionando, né? Inclusive o Thiago Fisch fala que coloca só 3 coisas, as principais 3 coisas. Eu não tô pedindo 50, 40, não. 3 principais no seu dia, que vai te dar um rendimento. Aí a pessoa vai cumprindo. Com o tempo ela vai pegando tanto tesão naquele resultado, que começa a colocar 3, Vai vendo se vai dando certo, né? Exatamente. E aí o objetivo final é alcançado e a pessoa vai criar um foco diferente. Aí ela vai criar um outro objetivo. Porque na hora que ela vê que ela conseguiu, através daquela forma, ela conseguiu alcançar aquele objetivo, ela começa a ter outro objetivo, começa a traçar um meta de novo. Criando casca grossa, né? E você vai pegando gosto pela coisa. Né? Você vai começando a ser produtivo, você vai passando o dia inteiro ocupado. E aí você fala, mano, que da hora. Você começa a pensar de forma diferente. E é interessante quando a gente tem esses dias produtivos, quando a gente vai deitar para dormir, a gente pensa naquele dia, cara, eu fiz tanta Nossa, coisa. eu sou foda, eu sou top. Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, eu organizei tudo que eu tinha que organizar. É raro, mas às vezes acontece comigo também. Uma questão muito interessante também é quem, vamos supor, quem está acima do peso. Geralmente as pessoas querem ter o resultado imediato, aí acaba se frustrando porque não tem resultado. Só que a pessoa que age constantemente, vai, como se diz, comemorando os pequenos resultados, passou lá 3, 4 meses que você já vê uma mudança que as pessoas já começam a falar, aí a pessoa, eu tô bonita, eu vou continuar. Aí ninguém segura. Mas e quem não tem Eles viram lifestyle, né? E quem não tem essas metas, assim, objetivo, acaba pagando um preço muito caro por isso. Acaba pagando muito caro. Vamos dar exemplo. Você falou do emagrecimento.
Mas se a pessoa não quer manter um estilo de vida de exercício para manter o corpo, ela vai, o corpo vai, né, engordando e tudo mais. Quando chegar no futuro, aí quer fazer uma lipo, quer fazer isso e aquilo, aí quer tomar um remédio e faz o quê? Acaba pagando um preço muito caro pela que ela quer. Exatamente. Essa questão aí de estar acima do peso, né? Porque hoje em dia na rede social o pessoal quer sempre apoiar tudo, né? É todos, é isso, é aquilo outro. Mas assim, tem gente que defende a gordofobia, né? Defende esse negócio, é gordofóbico, que não sei o quê. Mas realmente ser gordo é uma doença, te mata. Eu tava vendo um personal e nutricionista fazendo um podcast, ele tava falando que aquela pochetezinha pequenininha que tá ali na sua barriga, que você acha que é os verdadeiros falsos magros, aquilo ali te mata, aquilo acaba te matando. É o famoso estresse da barriga, né? Exatamente. Alguns falam isso mesmo. O famoso estresse? O estresse da barriga, você já ouviu esse estado? Não? É tipo porque tudo que nosso corpo tem de estresse, que ainda mais é a alimentação, ele tende a armazenar gordura na barriga. E é uma gordura que não é saudável. Isso prejudica. Justamente porque ele tá limpo os órgãos. É uma coisa limpa. E, Lésia, assim, qual que foi a sua forma que você se identifica, que você faz para você atingir uma meta? Como você, quando você quer conquistar alguma coisa, o que você faz? Olha. Depende. Depende da minha época. Tem época que eu tô mais esforçada, tem época que não. Né? Eu sou desse jeito mesmo. Mas assim, eu comecei a perceber que os meus objetivos estavam sendo cumpridos quando eu comecei a olhar de forma diferente as minhas coisas, tipo, o meu negócio em si. Né? Hoje, na minha vida pessoal, eu ainda estou em busca da procura dessa questão, principalmente pela questão do hábito, que a gente estava conversando. Mas, em relação ao consultório, assim, fazendo por forma de parcelas até eu conseguir chegar no meu objetivo. E caminhando aos poucos, e uma coisa que eu aprendi muito nessa época, depois que eu abri o consultório, é a gente nunca medir, né, a nossa régua com a régua dos outros. Porque a gente fica muito frustrado ver uma pessoa tendo um tipo de produtividade, você está ali correndo atrás e não está na mesma situação. Você acaba ficando desmotivado a isso e paralisando o que seria um negócio que poderia futuramente estar muito foda. Tem uma questão também, né? É muito ruim a gente ter esse defeito de ficar comparando a nossa régua com a dos outros, porque cada um tem uma realidade diferente, não tem como fazer esse tipo de comparação. Mas tem uma questão assim também, perdi minha linha de raciocínio. Mas assim, você estava falando de metas. Isso. Tem seus pontos ruins de ficar se comparando, mas também tem um ponto bom. Porque quando você dá uma comparada, você pode ver, aquela pessoa não tem aquilo, então eu vou incrementar. Ou você pode se identificar com alguma coisa interessante da pessoa e colocar para você. Só que se comparar demais, tudo em excesso, vira negativo, né? Igual uma pessoa que é perfeccionista, num certo ponto de detalhista ali, é interessante, mas chegando num ponto de perfeccionismo, talvez não seja tão saudável, né? Porque você só vai fazer quando tiver realmente tudo do jeito que você quer. E as pessoas perfeccionistas são assim, né? Ela só vai fazer se tiver tudo no jeito. Por exemplo, a gente está aqui com o podcast. Se a gente fosse uma pessoa perfeccionista, a gente só abriria o podcast e a partir do momento que tivesse tudo organizado. Perfeito. Exatamente. Na verdade, assim, eu carrego comigo um ditado que né, faça com o que tem, espera o que vem. Então, a gente colocou uma meta. Na verdade, a gente nem colocou a meta, a gente conversou no dia, no outro dia a gente já gravou, né? Então, foi uma coisa bem da hora. E é muito interessante essa questão de planejar, né? O que a gente quer pra vida. Porque eu fiz a pergunta pra você, eu vou responder conforme eu organizo, né? As minhas metas. Eu gosto de sempre deixar o que eu fiz nessa semana, né? Foi coisas que eu quero esperar resultado na outra. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu estou te mostrando algum conhecimento que eu tenho hoje, alguma coisa que eu já estou falando, são coisas que eu já vivenciei lá atrás. Então, eu gosto de sempre, como que eu posso dizer, planejar um dia, planejo só o meu amanhã, entendeu?
Eu planejo amanhã, buscar um objetivo lá na frente, mas eu foco em fazer minhas tarefas só hoje e amanhã, hoje e amanhã. Porque pra mim é mais fácil. Tem gente que faz assim, vai lá e planeja a semana inteira. Então, só que aí vai no decorrer da semana, começa a acontecer uma coisa, acontece outra. Aí ela fala, pô, minha agenda já ficou frustrado. Já ficou frustrado. Essa questão aí que eu tinha perdido a minha raciocínio, mas eu voltei aqui. Tem pessoas que às vezes parece que elas têm medo do resultado, né? É tipo uma forma de fuga. Por que será que as pessoas agem dessa forma? Tipo assim, por exemplo, eu já vi pessoas topíssimas aí nesse mundo digital falando que, vamos por exemplo aqui, eu vou abrir uma empresa. Você tá chegando perto, é só porque deu o primeiro BO você já desiste. Só que as pessoas falam que ele desiste, não é porque não quer aquilo, é porque tá com medo de alguma coisa. Agora, do que será? Olha, tem muita gente. Ó, eu já Porque fala que é um estilo de fuga, né? Tá com medo de dar certo ou não se sente merecedor? Também, mas tem muita coisa que tem a ver com a questão da fama, né? Como assim você fala da fama? Ó, querendo ou não, todo mundo que tá no mundo digital, que começa a ser famoso, isso acaba saindo caro pra pessoa. Então tem muita gente que às vezes fala, quero ser famoso, quero... Só que quando começa os primeiros resultados ali, das pessoas se conhecerem ela começa a ter medo do resultado. Porque ela não está preparada para aquilo. É igual a conversa que eu estava tendo com você naquele dia. As coisas, tudo para nós já estão feitas, já estão aí. Só a diferença é que Deus prepara a gente para receber as coisas. Entende? Então, não é Deus está preparando as coisas para mim, não, já está preparado. Ele só está te preparando para poder receber. E então, também tem gente que quer aquelas coisas, mas não se planeja, não se organiza para receber. Né? Ele quer agora e vai, mete a cara e vai. E também tem aquela pergunta, né? Será que eu estou sendo o protagonista da minha vida? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que estão aparecendo? Será que eu estou criando oportunidades? Eu teve um momento assim que eu fiquei assim muito casa-trabalho, ainda no momento estou. Só que as pessoas falam assim, para você fazer algo diferente, mudar algo, não vai andar de bicicleta, você vai fazer um network com uma pessoa, vai acabar acontecendo uma coisa diferente. Isso também é criar oportunidades. E muita, principalmente quando envolve pessoas. Na verdade, essa questão de oportunidade, eu acredito que não é que chega a oportunidade, é que daí a gente começa a ver a oportunidade nas coisas. Tem que estudar, tem que adquirir conhecimento. Porque não adianta, pode vir várias oportunidades passando, se você não estiver preparado para ver as oportunidades, elas vão passar. Vão passar. Até questão de amizade, o seu ciclo de convivência, você tem que ter um certo de objetivo, né? Quantas pessoas no máximo no meu ciclo de amizade? Quantos tipos de pessoas eu posso ter ao meu redor, né? Eu não vou poder abraçar o mundo e falar, eu quero ser amigo de todo mundo. Não é assim que funciona. Igual hoje. Hoje, eu praticamente, meu ciclo de amizade é curto, em vista de como era antes. E também é bem selecionado as minhas amizades. Então fica mais seletivo. Fica mais seletivo. Então tem que ser isso, o objetivo. Além disso, selecionar a sua amizade, qual que é o objetivo que as suas amizades têm para o futuro? Exatamente. Né? Que tipo de negócio, que tipo de coisas essas pessoas querem no futuro? Para você começar a somar. Tem amizade que até um certo ponto ela é boa, mas passou de outro ponto, quando os assuntos já não batem mais, quando você vê que a pessoa mudou de objetivo, não é que você está sendo egoísta, mas você tem que ter ali a sua linha de processo, de projeto, de subir algo que você quer alcançar. Mas até a questão do egoísmo, até em questão do egoísmo, é interessante a gente ter um pouquinho do egoísmo. É interessante a gente ser um pouquinho egoísta também. Porque senão a gente fica muito dado, muito aberto. Né? Assim, é um egoísmo saudável, por assim dizer. Igual a gente tá falando, não é em excesso. Em excesso é ruim. Mas a gente tem que ter um pouquinho de egoísmo, se falar, não, esse ciclo pra mim não serve. Ou já serviu, foi muito bom, minha cabeça era outra, mas a partir de agora não me serve mais. Então, um pouquinho de egoísmo é igual, eu tinha um ciclo de amizade que era o seguinte, por mais que assim, são pessoas que construíram algumas coisas na vida, mas o objetivo deles era trabalho a semana inteira, chega no fim de semana, eu quero curtir. E a curtição deles, entendeu? Só Deus sabe.
Mas assim, e aí eu comecei a parar de pensar, pô, eles já conseguiram alguma coisa na vida, o que que eu tô fazendo? Então, eles faziam o quê? Me chamavam só no fim de semana. E aí eu parava e começava a ir, eu comecei a pensar, cara, eu não tô ganhando nada com isso aqui. Entende? Eles já têm a vida deles, então tem que correr atrás do meu. Então, são pessoas que eu respeito, mas hoje eu prefiro manter só o que já vivemos. Na cordialidade. Entende? E se precisou de algum serviço, alguma coisa, pô, tô aí. Mas agora, vamos ali com um rolê? Os ideais já não batem, né? Já não bate. Entende? Hoje eu tô procurando outras coisas pra minha vida, tô querendo crescer, outro tipo de amizade. E elas não se encaixariam. Hoje não, né? Isso é bom, né? É uma evolução. No meu caso também, eu tinha bastante amizade que na época era muito legal, porque era uma época que eu queria mais era curtição e essas coisas. E as amizades abraçavam essa causa. Hoje em dia, é pouquíssimas pessoas com quem eu tenho prazer em conversar, Esther sabe, é pouquíssimas pessoas que eu tenho prazer em conversar. E eu não tenho paciência pra fazer amizade. Parece que, tipo assim, geralmente as pessoas têm um pensamento assim, uma conversa tão banal que você perde, sei lá, não faz sentido. Você tá numa roda de amizade, né? Todo mundo, aí de repente chega uma pessoa lá e todo mundo começa a puxar a pessoa. Gente, você vai levantar e a pauta depois vai se mostrar. Então... É igual um vídeo que eu postei no meu Instagram essa semana, que é o tipo de assuntos que você tem que prestar atenção no ciclo de amizades. Você chegou no ambiente, você viu que as pessoas estão falando de pessoas, de bebidas, políticas, essa tremenda toda, cara, sai fora. Não tem futuro. Não tem um que vai te agregar. Não tem futuro. E às vezes é melhor nem falar nada, porque se você falar vai ser tão discórdia contra os outros que você vai pensar, é a cortação, tá? É igual um ambiente que eu frequento no trabalho, né? Tem umas pessoas que falaram pra mim o seguinte, aquele podcast vocês podiam ter um outro tipo de assunto, que só por coisa de crescer não leva a nada. Eu olhei pra ela assim, nossa, que pensamento medíocre. Eu olhei pra ela assim e falei, caraca, velho, se você tem esse pensamento, poxa, eu não quero, né? Eu já fiquei receoso com ter um certo vínculo com ela. Então, tipo, você vê como é que é a mente da pessoa, né? Então, aqui a gente traz um assunto que agrega valor, porque, por exemplo, a gente tá falando, eu aprendo contigo, né? E outras pessoas também aprendem alguma ideia. Só que aí a pessoa fala, papo de crescimento não leva a nada. Entendeu? Não faz sentido. É uma pessoa que realmente está com a cabeça... Que tem resultado? Objetivo. Tem resultado? Não vai ter, não tem esse pensamento. Não tem um objetivo claro na vida. Né? Eu acho engraçado que antigamente, assim, hoje em dia eu fico pensando que tem muita gente ainda que, tipo, acorda, vai trabalhar e faz o seu básico ali e volta pra casa, só isso. Tipo, fica pensando, gente, o que essa pessoa quer? O que vai te estimular? O que te estimula a fazer levantar da cama? Sabe? Não tem objetivo, não tem nada. É umas rodas de amizade que não faz sentido. É igual algumas pessoas que, tipo assim, aposenta antes da idade, né? Tem algum defeitinho, sei lá, aconteceu alguma coisa. Tem um probleminha de saúde. E aí aposenta pelo INSS. Aí acabou. Só fica naquilo. Em vez de procurar uma segunda renda, sei lá, trabalhar de alguma forma, fazer um freelance, sabe? Crescer, fica só, sabe que tem aquela gotinha lá pingando. Tem muita gente que conforma com isso, né? Porque às vezes esse é o objetivo daquela pessoa. Tem gente que tem um objetivo alto, tem gente que não vai ter. Que nem tem um objetivo de uma pessoa, eu quero ter minha casa própria. Aí vai ter a casa própria, pronto, acabou o objetivo da pessoa. E é natural, normal e tudo bem. Mas tem gente que se adequa nesse ponto, tem pessoas que Você acha que, tipo, o ambiente que a pessoa convive influencia nos objetivos? Com certeza. Porque até quando ela se posicionar de forma contrária, ela vai sair como errada, porque ela não está na mesma linha de raciocínio que todo mundo. Até você convencer uma pessoa é a mesma coisa que você debater sobre política e religião. Não vai dar em nada, ainda vai ser como errado. Só como errado. Exatamente. E até perder uma amizade. Até perder uma amizade. Então não é amizade, né? Porque amizade você troca ideias ali. Exatamente. Sem discordar, sem intriga, na verdade.
eu tava pensando aqui, no ponto de vista de você, assim, o que é primordial para uma pessoa que quer crescer na vida? Buscar como objetivo? Resultado financeiro ou familiar? Conquistar uma família primeiro, para depois correr atrás? Ou simplesmente abandonar tudo e falar, não, vou correr atrás do meu financeiro? Quem responde primeiro? Pode ser? Eu não viso é importante a família, sim, de fato, e o financeiro. É cordial, pra mim isso é liberdade. Eu toquei num ponto bem importante, que é família e dinheiro. Só que entre esses aí, eu acredito que para uma pessoa evoluir mesmo, o ponto de partida é o autoconhecimento. Ela se conhecer e a partir desse momento ela vai saber aonde ela vai colocar a família, onde ela vai colocar o dinheiro. Vai ficar mais claro para ele essa questão aí de conseguir algo financeiro. A resposta foi boa, hein? Me surpreendeu. Ai. E pra você, Guilherme? Eu acho que no meu momento eu tô no financeiro. Porque assim, meu maior pensamento é ajudar, logicamente, ajudar meus pais, né? Mas futuramente, eu não tenho como ajudar meus pais se eu não tiver me ajudado primeiro. Sim, de fato. Então, não que eu abandone ou que eu me afasto. Sim. De uma certa forma a gente se afasta, não tem como. Mas assim, não vai estar ali o tempo todo, porque eu tenho minhas outras coisas também para fazer. No caso, então, seria um financeiro. Se eu for... O meu foco, 70% financeiro, 30% família. Entendi. Para depois, o meu foco ser 70% família para 30% financeiro. Eu ainda foco no autoconhecimento. Então, mas o financeiro, quando você afasta um pouco da família, de uma certa forma, você vai estar se conhecendo também. Porque quando você está dentro da sua família, você não sabe nem qual é a sua comida preferida. Mas aí a gente tem que impor, né? Que ultimamente, assim, eu vejo, geralmente, não ultimamente, mas geralmente eu vejo, é porque minha mãe, deixa ela, não quer se posicionar. Sim. É porque meu pai, não, mas ele me cuidou. Não, eu sou adotada, mas eu tenho que aceitar porque ela foi a única pessoa que me quis. Aí, tipo assim, você se relaxa. Toda uma questão de emocional. Exatamente, não que você vai tratar mal, não. Você pode respeitar a opinião dela, mas você também não pode deixar que a opinião de outra pessoa influencie na sua vida. Mas é porque tem famílias que são dominadoras, né, e conseguem dominar. Eu falo isso porque eu venho de uma família que é dominadora. Então, assim, enquanto eu não me afasto, eu não vejo de longe a opinião deles, eu não tenho a minha própria opinião também. Então, é de uma certa forma a minha forma de autoconhecimento. Entendi, faz sentido. Faz muito sentido. Ó, aí, tipo assim, pra mim hoje, né, eu foco, meu objetivo principal é simplesmente no meu eu, né? É um objetivo, quem vê de fora é um objetivo bem egoísta. Mas Conhecimento. eu englobo tudo, né? Eu englobo tudo. Eu foco em me conhecer, entendeu? E consequentemente isso tá me gerando mais receita, né? E assim, negócios, amizades. Então, Esse negócio de se conhecer é interessante porque eu tô começando a entrar num pensamento que eu tenho que começar a me conhecer mais. Eu acho que eu comentei até contigo. Uma pessoa me perguntar qual que é a minha música favorita, eu não sei responder. Eu não sei. não tem. Eu não tenho. Sabe, uma banda favorita eu não tenho, uma cor de roupa favorita eu não tenho. Eu não sei nem ainda que estilo de roupa que eu gosto de usar, porque eu tô diversificando o tempo todo, né? Então, assim, é interessante esse conhecimento, esse momento seu, pra você ver, eu gosto disso, minha comida favorita aqui. Então, é uma forma de se conhecer, é um passo que eu tenho uma dificuldade. Aí já entra na questão, é um objetivo isso aí, Sim, né? Aí, tipo, o ideal é você colocar uma meta, né? Tipo, quando que eu quero começar a fazer isso? Né? Porque você Por que impõe, parte? né? Por que parte eu quero começar a fazer isso? Qual que é o ponto de partida? Eu acho que porque assim, esporte favorito, não tem. Comida favorita, essa eu sei, é galinhada. Pelo menos isso. Mas cor favorita, desenho favorito, filme favorito. Filme favorito eu tenho também, que minha mãe é uma peça. Mas assim, de uma certa forma, porque quando a gente não se conhece, a gente aceita toda a definição que as outras pessoas têm da gente. Exatamente. É onde entra naquela conversa que a gente teve ontem sobre identidade. Exatamente. Quem que é você?
E é tipo assim, igual a gente tá passando o que a gente sabe, mas a gente também aprende. A gente não tá aqui, elas é 100% disciplinado, nossa, eles é isso. Não, a gente também aprende. Então, a gente tá nessa Exatamente. Eu vou falar pra você, eu aprendi uma coisa que é o seguinte, toda vez que eu me vejo numa situação que eu preciso tomar uma decisão, eu tomo só pela decisão errada. Por quê? Porque na decisão errada eu vou ter chance de errar primeiro que todo mundo, vou ter a chance de me corrigir primeiro que todo mundo, e quando eu estiver obtendo meus primeiros resultados positivos, as pessoas ainda estão começando, sem saber o que decidir. Então no caso, Entendeu? peraí, deixa eu só ter clareza do que você me falou. Você tem que ter uma decisão. Sem entender isso. Você opta por escolher a errada, ou a que você escolheu não é a certa porque você está aprendendo com os erros? Ó, eu faço assim, por exemplo, eu preciso seguir o caminho A e o caminho B, certo? O caminho A, ele vai me colocar perto de pessoas. Assim, hoje eu já tenho mais essa lógica de por onde seguir, mas quando eu comecei, eu olhava para o lado bem, né? Pô, o que essa pessoa tem de resultado? Então ela me sugeriu o caminho A e B. Eu vou fazer, cara, eu vou decidir o caminho B, entendeu? Porque não tem nada a ver com o que a pessoa está fazendo. Entendi. Entende? Porque se não tem nada a ver com o que ela está fazendo, eu tenho a chance de aprender algo novo que ninguém está fazendo, e tenho a chance de dar muito certo, porque é uma coisa muito arriscada, tem a chance de dar muito certo e isso ser um resultado muito grande. E tem a oportunidade também de eu errar e eu aprender. Só que eu erro rápido, corrijo para me aprender rápido, e enquanto eu estou corrigindo, já estou voltando com a minha opção certa e obtendo meus primeiros resultados, muitas pessoas estão lá ainda. O que eu faço? Entendeu? E isso eu já voltei e já estou indo de novo. Que é onde você entra naquela de estar sempre em movimento, busca uma coisa aqui, outra ali. E assim você vai crescendo. Até você olhar, quando você se depara com a situação, você já olha as situações que você viu lá atrás e fala, não, isso aqui já está fácil de resolver. Pronto. Pegar experiência, né? Já tem experiência. Então quando você se vê indeciso com uma coisa, cara, vai dar errado. Escolhe a opção errada. Entendeu? Aqui não faz nem sentido. Escolhe ela. Por quê? Você vai aprender mais rápido. Se você errar, você vai errar primeiro que todo mundo. E assim você vai ter um resultado. Mas aí vai ter que ter aquela questão. Não é todo mundo que ainda tem não é a capacidade que eu queria falar, mas não é todo mundo que tem essa autonomia? Não, porque assim, para você ter essa ideia de que você pode escolher errado, pode aprender com a errado, pode voltar mais rápido para depois ir na certa, você tem que ter uma mente muito blindada. Entendi. E tem gente que não tem. Então assim, por exemplo, foi lá na opção, deu a opção errada, pronto, larguei, não quero mais. Mas é que tá, a pessoa tem que lembrar. Eu tinha duas opções, eu escolhi uma. Se não deu certo, eu ainda tenho um alfabeto inteiro. Mas tem gente que não tem essa questão de vou tentar de novo. Uma coisa que eu acredito que é de extrema importância é você fazer exercício físico. Quem faz exercício físico trabalha no foco. Muito bom. Tirando a parte que te auxilia. Querendo ou não, você vai ser influenciado, você vai estar conectado com pessoas, né? Porque você vai estar ali todos os dias fazendo seu treino. E, de fato, as 5 pessoas que você mais convive, né? É o que vai se tornar, exatamente, é um espelho ali. Então, assim, aí a pessoa já vai sendo influenciada a alimentar melhor, a ter um físico bacana, já vai ajudar a ter uma autoestima, um foco em algum objetivo. Então, acredito que, pra mim, assim, também, de certa forma, para alcançar um objetivo, a saúde física, ela é... Exatamente. Quer ou não, né? Quando você faz exercício, as reações químicas do seu corpo já te ajudam. Amanhã, segunda-feira, então, às 6 horas da manhã, lá na Ju. A gente poderia se comprometer, né? Perder tantos quilos e aí acompanhar e tal, acho que seria interessante. Um desafio aí. Porque eu tô acima do peso. Eu também tô, hein? Eu tô acima do peso e eu tenho que melhorar isso, porque a minha falta de disciplina hoje, para esse tipo de situação, ainda é muito grande. E eu não era assim. E voltando ao assunto que eu tava falando, de escolher um caminho e outro, a ideia é quando você decidir escolher uma opção errada, é você nunca jogar com tudo que você tem. Entendeu? Porque pode acontecer das pessoas desistirem. Deu certo, vou desistir.
Ela só desiste a partir do momento que ela gasta tudo que ela tem. Ela só desiste a partir do momento que ela gasta tudo que ela tem. Se ela for, vamos dar um exemplo em números, né, financeiro. Quero arriscar uma meta aqui. Então, no meu financeiro eu tenho 10 mil. Então, vou escolher a opção errada. Pô, eu vou arriscar 5 mil aqui. Porque se der errado, eu tenho 5 mil ainda pra mim apostar na opção certa. Porque ainda tem, se você falou nessa questão financeira, eu lembro de investimento, né? Às vezes a pessoa ganhou, sei lá, 50 mil. Nossa, cara, tem uma ação aqui que, nossa, tá subindo, ó, 300 de CDI mensal. Nossa, eu quero, vai jogar tudo. Vai e perde. A pessoa até tem depressão. Tem que ter essa noção de tipo. Tem um ditado muito famoso entre os grandes investidores, que é: não coloca todos os ovos numa única cesta. Entende? Então, se você tem mais opções, procure sempre diversificar. E você vai lá, vou escolher a opção errada, entre aspas, porque senão você vai estar aprendendo. Se você errou, você vai estar pagando pelo seu erro. Isso é um aprendizado. E é muito bom. E você vai ter uma quantia X ali para você arriscar novamente e não ficar fora do jogo. Exato. Porque o segredo disso tudo aí, de objetivo e meta, é nunca ficar fora do jogo. Sempre ter uma energiazinha, uma coisinha a mais para você estar sempre queimando, para você não ficar fora. Que entra aquele famoso ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então você tem que estar no jogo, né? É mais ou menos isso, né? Que a gente tem para falar sobre objetivos e meta. Qualquer dúvida pode estar perguntando, né? Ou se alguém tiver uma ideia legal pra gente estar quem quiser complementar também. Exatamente. Então é isso aí, gente. Esse foi um bate-papo hoje aí sobre objetivos e metas. Acredito que venha ter gerado algum valor, algum gatilho para um pensamento diferente na sua cabeça. E se deixou, eu queria que você comentasse nesse vídeo para nos incentivar a estar gravando mais vídeo. E também deixar sua sugestão de assuntos pra gente estar trazendo aqui ideias, pessoas também, né? Exato. E é isso aí. Quer deixar mais algum recado? É só agradecer. Acho que é isso mesmo. É isso aí. Então, esse foi mais um vídeo do nosso Moral da História e até o próximo.